Olha, o atual presidente da República, ele estava muito irritado nesse final de semana na Marcha para Jesus em São Paulo, falou lá sobre algumas pessoas que fizeram L de Lula, tudo mais. Só que o evento marcou algumas coisas. Primeiro, o Bolsonaro foi para São Paulo, ele não teve nenhuma agenda junto com o Tarcísio, que é o candidato dele ao governo de São Paulo. Era para o Tarcísio estar na Marcha para Jesus ao lado do Bolsonaro, e não estava. Era para o Bolsonaro citar o nome do Tarcísio várias vezes, não citou. O Bolsonaro também não ligou pro Tarcísio. O pessoal da campanha do Bolsonaro, isso que é engraçado, eles deixam vazar tudo na mídia. Tá. Outra coisa que também vazou pelo pessoal da campanha do Bolsonaro pra mídia é que na sexta-feira o Bolsonaro estava tendo uma reunião com o Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo. Muita gente, quando falam do caso Adélio, fala que ele é quem tramou tudo. Né? Tem até o documentário do Joaquim de Carvalho no 247, a fakeada no coração do Brasil, o nome do documentário, mostra as ligações do Marcelo Álvaro Antônio com o caso. Tá, o Marcelo Álvaro Antônio tinha traído o Bolsonaro um dia antes, na votação da PEC do desespero, a PEC que ia prorrogar o auxílio Brasil de prorrogar, não, aumentar de 400 para 600 reais e dar auxílio a taxistas e caminhoneiros. Esse auxílio não pôde ser votado na quinta-feira porque deputados bolsonaristas traíram o governo e não foram à votação. Um deles é o Marcelo Álvaro Antônio. Tá. O Bolsonaro estava numa reunião com ele, acaba a reunião, entra na sala Carla Zambelli. A reação do Bolsonaro foi um desastre. Assim, o Bolsonaro, ele não respeita quase ninguém ao lado dele. Você vê várias vezes ele é grosseiro com as pessoas, tudo mais. Mas a maneira que ele trata a Carla Zambelli é assim, é caso para estudo. Olha, ele chegou, a Carla Zambelli só entrou na sala, não falou nada. O Bolsonaro ele falou: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Todo mundo entra aqui para me pedir alguma coisa. Eu vou te dar todos os detalhes dessa interação entre Bolsonaro e Carla e mostrar como ele está irritado. Ele está irritado demais com a Carla e com o Tarcísio. As articulações do Bolsonaro nos estados não estão dando certo. E agora, com o Lula em Brasília, o Bolsonaro perdeu mais aliados. Vou te explicar isso, mas eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo o botão inscrever. Quando você clica em inscrever, acontece uma coisa maravilhosa. O algoritmo do Google, ele começa, o YouTube pertence ao Google, viu? O algoritmo começa a mostrar o vídeo para mais gente que também não era inscrita, porque o algoritmo fica louco, ele fala: caramba, pessoa em menos de 3 minutos já se inscreveu no canal. De dentro do vídeo, esse vídeo tá bombando. Aí o YouTube mostra o vídeo para mais e mais e mais gente que não era inscrita, assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para mais gente entra, alguns, espero que vocês sejam deles, acabam se inscrevendo e aí vira uma bola de neve e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Então, um segundinho grátis, inscreva-se aí, não tem que preencher nada, é só clicar, viu? Agora, falar sobre o Bolsonaro e a Carla Zambelli, o caso inteiro como foi. O Bolsonaro estava numa reunião com o Marcelo Álvaro Antônio. O Marcelo Álvaro Antônio queria apoio do Bolsonaro. Ele vai ser agora candidato novamente a deputado federal. O Bolsonaro tá irritado. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, essa parte não deixaram vazar, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro não quer dar apoio ao Marcelo Álvaro Antônio, porque ele tinha acabado de trair o Bolsonaro um dia antes. Quer dizer, pô, eu vou ficar te apoiando na hora que eu precisei, você tava em Brasília e não foi. Não, era só ir lá e votar sim no negócio. Você não foi. Imagina como tava irritado. Tá. Aí acaba a reunião, entra a Carla Zambelli na sala. Entra a Carla Zambelli, o Bolsonaro faz assim: todo mundo entra aqui para me pedir alguma coisa, para me pedir apoio para candidatura no Senado nos seus estados. Assim não dá, pô. É a Carla Zambelli assim, maior puxa-saco, já eu te mostro como ela é puxa-saco do Bolsonaro. Nem precisa mostrar, né? Mas eu mostro. Ela fala: não, mas eu não vim pedir apoio nenhum, só vou ser candidata ao Senado se o senhor desejar. Senão eu fico na minha. Aí o Bolsonaro falou: não, não, não. Aí ele recuou, falou: não, é que se você for candidato ao Senado, você pode perder o seu cargo na Câmara dos Deputados. Ou seja, se ela perder a eleição. E tudo indica que a Carla Zambelli vai realmente perder a eleição ao Senado se ela for candidata. Tomara que ela seja. Tomara. Que aí a gente se livra de uma vez por todas. Aqui está a última pesquisa ao Senado, que é a primeira sem o Datena. Essa aqui é a pesquisa. Ó. Aí tá lá: França 27, SCAF 13, Zambelli 9, Janaína Pascoal 7. Aí tem lá Milton Leite do União Brasil 5 e Aldo Rebelo do PDT 3. Você vê que a coisa tá ruim lá pro PDT e pro União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro. Tá, aí quando você vê, a Zambelli, se ela juntar com os votos da Janaína Pascoal, ela chega a 16.
Só que aí tem um problema, o SCAF não vai tirar a candidatura, ele já falou que ele quer ser candidato custe o que custar. Essa articulação tá dificílima para o Bolsonaro. Ele precisa que o SCAF tire a candidatura, porque se você somar SCAF e Zambelli, 13 e 9 dá 22. Se você somar com a Janaína Pascoal, com 7 dá 29. Na margem de erro, se eles realmente tiverem essa porcentagem aqui, na margem de erro eles passariam o Márcio França 29 a 27. Isso se todos os eleitores do SCAF e todos da Janaína Pascoal e da Zambelli votarem no candidato do Bolsonaro, o que é difícil. Nem todos os eleitores do SCAF são eleitores bolsonaristas. E nem todos os da Janaína Pascoal, por incrível que pareça, nem todos também são bolsonaristas. Alguns são mais moderados, mais lavajatistas, coisa do tipo. Então é uma conta difícil, uma matemática bem difícil e ainda não está aqui mostrando Márcio França apoiado por Lula, Márcio França apoiado por Alckmin, que aí o Márcio França dispara, ele vai lá para 40, 45%. Então Zambelli sendo candidata, ótimo. O Bolsonaro aceitou esperar pesquisas que vão chegar para ele, deve chegar na quinta-feira, entre quinta e sexta-feira chegam para ele essas pesquisas que vão mostrar quem tem mais chance de ser candidato ao Senado. Essas pesquisas são não apenas quantitativas, ou seja, porcentagem, mas também qualitativas. Elas perguntam o seguinte, olha, você vota em quem para o Senado? Tal pessoa, são pesquisas encomendadas pelo PSD, tá? Vota em quem para o Senado? Ah, tal, espontâneo, tá. Se os candidatos são esses, você vota em quem? Tal. E se forem esses? Aí eles vão colocar um cenário com o Marcos Pontes, um cenário com a Carla Zambelli e um cenário com a Janaína Pascoal. E um cenário com o Marco Feliciano. Então, eles vão tentar um cenário em que a Janaína Pascoal tá e tá também o candidato bolsonarista. E um cenário sem a Janaína Pascoal e com o candidato bolsonarista para ver como é que as coisas são. Mais do que isso, eles vão colocar, olha, tá, mas e se for a Zambelli apoiada pelo Bolsonaro e o Márcio França apoiado pelo Lula? Você vota em quem? Para ver como é que fica a porcentagem, para ver quem é que o Bolsonaro vai escolher para essa missão dificílima, que é ganhar, tirar a vaga do Márcio França, que está praticamente garantida ali em São Paulo. Ele tem muita margem para crescimento e os bolsonaristas não têm. Vamos lembrar, o Lula está com 44% das intenções de voto em São Paulo. O Bolsonaro está com 30%, tem pesquisa que ele está com 32%. Então, se os eleitores do Lula votam no candidato dele e a chance é gigantesca de quase todos vão votar no candidato dele, aí é de goleada. Pois bem, o Bolsonaro vai ter que rifar alguém, tomara que seja a Carla Zambelli. Tá, então o Bolsonaro tá irritado, ele não fala mais com o Tarcísio conseguiu, de alguma maneira, articulando com gente do Centrão, pelas costas do Bolsonaro, veja bem, pelas costas do Bolsonaro, ele articulou o apoio do Kassab à candidatura dele. Eu tinha falado aqui que o Kassab ia apoiar o Haddad, já estava selado. Em 24 horas o jogo mudou. Fala assim, pum, 24 horas. Liberaram alguma coisa, o Kassab ele ia ser senador quase garantido, porque o Márcio França tá para ganhar, o Kassab ia ser o suplente dele, Márcio França se tornaria ministro e Kassab seria senador aí. Para ele tudo ok. Para ele deixar uma vaga certa de senador, numa aliança com quem vai ganhar a presidência, com provavelmente futuro governador também e tudo mais, para entrar num barco furado, alguma coisa muito grande aconteceu nessas 24 horas, tá? Não sabemos o que foi. Quando eu souber, eu te conto. Só que o que é que tem acontecido foi a revelia do Bolsonaro. O Bolsonaro não quis. O Bolsonaro não quis essa aliança. O Bolsonaro não fala mais com o Tarcísio. O Bolsonaro começou a se aproximar do atual governador, o Rodrigo Garcia, mas ele vai acabar apoiando o Tarcísio por necessidade, mais do que por ele querer ou gostar do Tarcísio. Ele acha que o Tarcísio é um cara ingrato. E a Carla Zambelli, ele considera que ela é puxa-saco. E ela é mesmo, muito puxa-saco. Ó, tá aqui uma briga da Zambelli e da Janaína Pascoal, faz pouco tempo, essa briga, sobre a vaga no Senado. Ó, quem quiser pausa aí para ler, ó, eu vou deixar aqui ampliado. Você pode pausar para ler essa parte aqui. Pausa e lê aí, mas eu vou ler aqui para você. Ó, continuo pré-candidato a deputada federal, mas é por essas e outras que me pedem para eu considerar o Senado. Não me considero pau-mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo. Ela estava compartilhando esse post aqui da Janaína Pascoal. Ó. Ela era uma resposta a esse post aqui. No Twitter a resposta fica em cima. Tá, quando alguém compartilha. Tá, aí tava a Janaína Pascoal falando, por que Bolsonaro quer um senado de paus mandados, né? De pau mandado. Né? A coerência aqui mandou um abraço, viu, Janaína? Tá, aí
A Janaína diz assim, lealdade não prescreve, mas lealdade ao Brasil, ao povo brasileiro, e não a uma pessoa. Senão, qual a diferença para o petismo? Diz a Janaína. Aí elas quebraram o pau e todo mundo falando que a Carla Zambelli é puxa-saco do Bolsonaro, tudo mais. Aí tem uma ala do bolsonarismo que não gosta nem da Carla Zambelli e nem de outros deputados que fazem muito ativismo nas redes sociais. Eles consideram esses deputados mais influencers do que deputados. Eles acreditam que eles mais atrapalham do que ajudam. É uma ala mais moderada do bolsonarismo, que é a ala que vota na Janaína Pascoal. É uma ala que vota na Janaína, mas se a Carla for a candidata do Bolsonaro, alguns deles não votam na Carla. Votam no SCAF, por exemplo. Ou uma ala que vota no SCAF, gosta do Bolsonaro, mas se for a Carla, a candidata não vota nela. Por isso que agora vão fazer pesquisa com vários nomes para ver quem vai ser o candidato do Bolsonaro. Aqui para ver como a Carla é puxa-saco. Adoro esse vídeo aqui, do dia em que o Bolsonaro estava falando com apoiadores. E aí a Carla Zambelli resolveu fazer piada. E aí o Bolsonaro colocou ela bem no lugarzinho dela. Ele aumentou esse semestre de tudo, menos do hipogrosso. Deixa ele quieto, né? Advogando em causa própria. Fica quieto, Ele estava falando de algum governador que aumentou o ICMS de tudo, menos do hipogloss, para falar que, olha, ele tá com a bunda assada, alguma coisa assim, fazendo piada, né? Piadinha vulgar com os apoiadores dele. Aí a Carla Zambelli complementa a piada, fica quieta aí. Esse vídeo é muito bom. E ela rindo assim, e ela gruda no Bolsonaro. Onde vai o Bolsonaro, vai a Carla Zambelli atrás. Aí, tem aqui um vídeo da Carla Zambelli. Nesse dia o Bolsonaro tava bravo, aí a Carla Zambelli resolveu falar em plenário. É engraçado como os vídeos de alguns meses atrás depõem contra os bolsonaristas. Tá aqui Carla Zambelli sobre auxílio de R$600. Mas a oposição, que é a favor de um auxílio, quer um auxílio de R$600, mas não oferece nenhuma possibilidade e não tem nenhuma responsabilidade fiscal com isso. Ou seja, na hora de verificar como nós fazemos para ficar dentro do teto de gastos e poder ajudar os mais vulneráveis, eles são contra. Mas na hora de aprovar um Auxílio Brasil, querem um auxílio de R$600. Vejam como não faz sentido. Mas a oposição, que é a favor de um auxílio... Ela era contra o auxílio por causa de responsabilidade fiscal. Aí agora vai custar 41 bilhões só o Auxílio Brasil a mais? Ah, não, agora pode, porque agora o Bolsonaro tá para perder a eleição, então agora dane-se o teto de gastos, responsabilidade fiscal, o importante é aumentar esse auxílio. Essa Carla Zambelli, uns meses atrás, puxa saco do Bolsonaro, ela podia ter as posições dela, os posicionamentos dela, mas você não sabe, não se sabe, eu não sei, você não sabe, e os eleitores da Carla Zambelli, por isso que ela é atacada muitas vezes por bolsonaristas nas redes sociais, eles também não sabem os posicionamentos da Carla Zambelli, porque ela só fala o que o Bolsonaro manda ela falar, ela é exatamente como falou a Janaína Pascoal, pau mandado. Então se o Bolsonaro fala, ó, tem que ter auxílio de R$600, vai falar auxílio de 600, se o Bolsonaro fala no dia seguinte, não gente, o auxílio tem que ser de 200, 600 é demais. A Carla Zambelli vai lá e fala, gente, é 200 o valor, 600 estava demais, não dá. E no dia seguinte, se o Bolsonaro fala, não, tem que ser 1.000. 1.000, a gente tem que pagar 1.000. A Carla Zambelli fala, vamos apoiar o povo, tem que pagar 1.000 pro povo. É isso. Ela não tá nem aí de mudar de posicionamento do dia pra noite por causa do bolsonarismo. Tem até um termo que eu tava tentando achar aqui que os bolsonaristas usam muito, eu acabei de esquecer o termo, que é um termo pra... lembrei o termo, deputeg. É o termo que eles usam para se referir a Carla Zambelli. Deputeg porque está mais preocupado com hashtag do que em ser deputada e fazer alguma coisa. Então, a coisa tá feia no bolsonarismo, tá uma briga danada em São Paulo. E aí, enquanto isso o Lula tá em Brasília, o Lula conseguiu o seguinte, ele conseguiu o apoio do MDB em 9 estados. O MDB é um partido grande. O MDB é o partido da Simone Tebet, que está com 2% nas pesquisas. Tem uma pesquisa em que ela chegou a 4%. Ela fez lá uma imagem falando, não para de subir nas pesquisas. 4%. Tá. Aí, só que acontece o seguinte, 2 ou 4 é aquela margem de erro para o Lula ganhar no primeiro turno. Então o Lula conseguiu o apoio de 9 estados do MDB. Alguns desses estavam apoiando o Bolsonaro até 1 ou 2 meses atrás, agora pularam do barco e estão com o Lula. Então, a Simone Tebet está com a candidatura dela por um fio. Por um fio. Caindo a candidatura da Simone Tebet, aí 2%, seja 3 ou 4, quanto mais até pior para o Bolsonaro, de votos que iam para ela e que vão quase todos para votos nulos. Esses votos não vão para o Bolsonaro. Mesmo que metade dos votos dela fossem, não vão.
ia ser já um desastre para o Bolsonaro, porque quanto mais votos se tira dos outros candidatos, maior a chance do Lula chegar a 50% dos votos válidos. Eu vou te lembrar, para você fazer a conta se dá para o Lula ganhar no primeiro turno ou não precisa fazer regrinha de 3 e ver quanto é o voto válido, não. Se o Lula tem, vamos supor, 45 na pesquisa geral, e todos os outros juntos têm 44, então o Lula ganha no primeiro turno, porque votos brancos e nulos são excluídos. Se votos e brancos e nulos são excluídos, o Lula tem mais que todos juntos, significa que o Lula tem mais de 50% dos votos válidos. Essa é a continha bem simples para fazer. Se você tira 2% da Simone Tebet da conta dos todos os outros juntos, esses 2% em algumas pesquisas são exatamente aquela. Tem pesquisa que está Lula 45, todos os outros juntos 45 também. Tira 2 da Simone Tebet, todos os outros 43. Aí são 2%. Tem umas que tá o Lula 46 e os outros 42. Sem ela, os outros 40. Então a situação fica mais e mais difícil para o Bolsonaro. E o Lula tá agora entrando, fazendo acordos com gente que estava com o bolsonarismo. Ele está tendo hoje um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar exatamente de violência nas eleições. E o pessoal da campanha dele vai ter um encontro com o Alexandre de Moraes. Aí não é bolsonarismo, mas também para falar sobre violência nas eleições. O Lula está articulando agora o Rodrigo Pacheco, alguns do MDB, vai entrar também pelo PSD, que é um partido que apoiou muito o Bolsonaro, a tirar aliados diretos do Bolsonaro em estados-chave. Também está fazendo uma articulação no Mato Grosso. Ele está pegando vários bolsonaristas que estão para apoiar o Lula. Então vai ser uma traição em massa do Bolsonaro no Mato Grosso, que é um estado no centro-oeste onde o Bolsonaro tem muito voto, onde o Bolsonaro, em algumas pesquisas até meses atrás, o Bolsonaro ganharia no primeiro turno se a eleição fosse só lá. E agora ele vai perder aliados muito importantes lá ligados ao agronegócio. A coisa está cada vez mais difícil. Agora ele é irritado com o Tarcísio, com a Carla, com todo mundo, em desespero total. É isso. Peço aí que você se inscreva no Plantão Brasil. No primeiro comentário eu deixei minhas outras redes sociais. Siga lá. Falou.